4 horas, 17 minutos e 42 segundos, esse foi o tempo exato que Fernanda Sampaio correu, empurrando seu irmão paraplégico em uma cadeira de rodas, 42 quilômetros, debaixo de chuva, com um joelho que gritava a cada passo. Mas o que ninguém sabe é quem estava esperando por eles na linha de chegada. E por que chorava? Esta é uma história sobre chegadas, não as que se medem com cronômetros, as que se medem com lágrimas, as que se cruzam com amor, as que parecem impossíveis, até que alguém decide que não são. Fernanda Sampaio tinha 38 anos, quando o mundo lhe ensinou que há dores que não se curam com remédios, se curam com movimento, se curam correndo. Mas isso ela aprendeu muito antes daquela manhã chuvosa no Rio de Janeiro. Aprendeu quando tinha 22 anos e seu pai morreu de câncer de pulmão. O médico disse 6 meses. Duraram 4. 4 meses vendo seu pai desaparecer diante de seus olhos. 4 meses sem poder fazer nada. 4 meses sentindo-se completamente inútil. Na manhã do enterro, Fernanda saiu de casa antes do amanhecer. Não sabia onde ia, só sabia que precisava se mover. Começou a caminhar, depois a trotar, depois a correr. Correu até que os pulmões lhe arderam. Correu até que as pernas lhe tremeram. Correu até que as lágrimas se secaram. E quando finalmente parou, estava a 15 quilômetros de sua casa, perdida, exausta, mas pela primeira vez em 4 meses, sentia algo que não era dor, sentia liberdade. Naquele dia, nasceu uma corredora. Durante os 8 anos seguintes, Fernanda correu. Correu nas manhãs antes do trabalho. Correu nas noites depois do trabalho. Correu quando estava feliz. Correu quando estava triste. Correu quando não sabia o que sentir. Completou sua primeira maratona aos 25 anos. Tempo: 4 horas e 45 minutos. Não ganhou nada. Não quebrou nenhum recorde. Mas cruzou aquela linha de chegada chorando como nunca havia chorado, porque entendeu algo que mudaria sua vida para sempre. Cruzar uma chegada não é sobre ganhar, é sobre terminar o que você começou, é sobre demonstrar que você pode, é sobre converter a dor em movimento. Durante os 7 anos seguintes, Fernanda correu mais 12 maratonas. Seu melhor tempo foi 3 horas e 52 minutos na Maratona do Rio. Não era profissional, não tinha patrocinadores, só tinha suas pernas, sua vontade e uma razão para seguir em frente. Mas o corpo humano tem limites, e às vezes esses limites se rompem. Foi no quilômetro 35 da meia maratona de Niterói. Fernanda sentiu algo estranho no joelho direito. Um estalo, uma dor aguda. Seguiu correndo. Erro. Ao cruzar a linha de chegada, mal conseguia andar. O diagnóstico foi devastador. Menisco rompido, cartilagem danificada. O médico foi direto. Você pode voltar a correr casualmente, ele disse. Mas maratonas, esses dias terminaram. Fernanda tinha 33 anos e a única coisa que a mantinha sã lhe foi arrebatada. Os 2 anos seguintes foram escuros. Fernanda deixou de correr, deixou de se mover, deixou de sentir. Trabalhou como podia, limpando casas, limpando escritórios, limpando a bagunça dos outros, enquanto a sua própria se acumulava. Mas a vida tem uma forma cruel de te lembrar que sempre pode piorar. E 3 anos depois de sua lesão, piorou. Ricardo Sampaio era o irmão mais novo de Fernanda. 6 anos mais novo, 32 anos, pedreiro por vocação, pai por escolha, marido por amor e corredor por herança familiar. Desde criança, Ricardo seguiu os passos de sua irmã, literalmente. Quando Fernanda corria pelo bairro, Ricardo corria atrás. Quando Fernanda treinava para maratonas, Ricardo corria seus próprios 10 quilômetros todo domingo. Nunca foi tão rápido quanto ela. Nunca teve sua resistência. Mas tinha algo que Fernanda admirava profundamente. Tinha alegria. Ricardo corria sorrindo.
Ricardo corria rindo. Ricardo corria como se cada passo fosse um presente. E sempre dizia a Fernanda a mesma coisa. Um dia a gente vai correr uma maratona juntos, irmã. Você na frente, eu atrás. Mas os dois cruzando a mesma linha de chegada. Fernanda sempre sorria e dizia que sim. Algum dia. Mas esse dia nunca chegou. Em 15 de março, de 3 anos atrás, Ricardo estava trabalhando na construção de uma mansão na Barra da Tijuca. Era um projeto grande, 4 andares, jardim enorme, piscina. O dono era um empresário da construção civil chamado Eduardo Albuquerque, dono da incorporadora onde Ricardo trabalhava há 5 anos. Naquele dia, Ricardo estava no 3º andar, trabalhando em um andaime. Um andaime que vários trabalhadores haviam reportado como defeituoso. Um andaime que a empresa havia prometido reparar. Um andaime que nunca foi reparado. Às 14h47, o andaime colapsou. Ricardo caiu 9 metros. 9 metros que mudaram tudo. Levaram-no ao hospital de ambulância. Fernanda chegou correndo, ironia cruel, correndo com um joelho destruído, para encontrar seu irmão destruído. O diagnóstico foi definitivo. Lesão medular, L1-L2. Paraplegia completa. Ricardo Sampaio nunca mais voltaria a andar. Nunca mais voltaria a correr. Nunca mais voltaria a seguir os passos de sua irmã. Os meses seguintes foram um inferno. Ricardo passou 3 meses no hospital, 4 meses em reabilitação. E depois, nada. A incorporadora de Eduardo Albuquerque pagou a indenização mínima legal, R$120 mil. Apenas o suficiente para cobrir as dívidas médicas. Não houve desculpas, não houve visitas, não houve nada além de silêncio. E Ricardo afundou. Primeiro perdeu as pernas, depois perdeu a esperança, depois perdeu a esposa, Laura, sua esposa de 7 anos. A mãe de seus filhos. Não conseguiu lidar com a situação. 1 ano depois do acidente, ela disse que ia embora. Não porque não o amava, mas porque não conseguia vê-lo assim. Destruído, amargurado, perdido. Levou as crianças. Manuela, de 8 anos. Mateus, de 5. Visitas a cada 2 semanas. Se Ricardo quisesse, mas Ricardo não queria nada. Ricardo não queria ver ninguém. Ricardo não queria sair da cama. Ricardo só repetia a mesma frase, uma e outra vez. Eu não sirvo mais para nada. Eu não sirvo mais para nada. Eu não sirvo mais para nada. Fernanda o via deteriorar-se a cada dia. Viviam juntos agora, no pequeno apartamento de Fernanda. Ela trabalhava limpando casas das 7 às 18 horas. Ele ficava na cama, olhando para o teto. Ela cozinhava, limpava, cuidava. Ele mal comia, mal falava, mal existia. E toda noite, Fernanda adormecia perguntando-se a mesma coisa. Como posso salvá-lo? Como posso devolver-lhe a vida? Como eu posso fazer os olhos dele brilharem de novo? A resposta chegou da forma mais inesperada. Há uns 2 anos, Fernanda conseguiu um trabalho como doméstica numa mansão, na Barra da Tijuca. A casa pertencia a um empresário chamado Eduardo Albuquerque. O mesmo Eduardo Albuquerque, dono da incorporadora. O mesmo Eduardo Albuquerque, responsável pelo andaime que destruiu Ricardo. Mas Fernanda não sabia disso. Para ela, Eduardo era só mais um patrão rico, mais um homem que pagava bem e exigia muito. Mais um rosto sem história. Eduardo tinha 54 anos. Viúvo há 2 anos, um câncer de mama. Levou sua esposa, Helena. Trabalhava 16 horas por dia. Não porque amava o trabalho, mas porque o trabalho o mantinha ocupado. E ocupado significava não pensar. Não pensar em Helena. Não pensar nos erros. Não pensar no andaime, que nunca reparou. Porque Eduardo sabia que o acidente de Ricardo foi culpa dele. Sabia que havia ignorado os relatórios de segurança. Sabia que havia priorizado o cronograma sobre a vida humana
E cada noite, esse conhecimento o devorava, mas nunca fez nada. Pagou a indenização, encerrou o caso e seguiu em frente, como se nada tivesse acontecido. Fernanda trabalhou na casa de Eduardo, sem saber nada disso. Limpava seus pisos, lava seus pratos, arrumava sua roupa e nunca imaginou que estava limpando a casa do homem que destruiu seu irmão. Mas a vida tem uma forma de conectar os pontos, mesmo que nós não os vejamos. Era uma terça-feira à noite. Fernanda estava em casa, jantando com Ricardo. Bem, ela jantava. Ricardo olhava para o prato, sem comer, como todas as noites. A televisão estava ligada. Um comercial apareceu. Maratona do Rio, primeiro domingo de junho, 42 quilômetros de glória. Inscrições abertas. Fernanda olhou o comercial, com nostalgia, recordando quando podia correr, recordando quando seu corpo era livre, recordando quando cruzar metas era possível. E então viu algo na tela que a fez parar. Categoria especial, cadeira de rodas assistida, para participantes com deficiência motora e seus assistentes. Fernanda olhou para Ricardo. Ricardo olhava para o teto, como sempre. E naquele momento, algo se acendeu no cérebro de Fernanda. Uma ideia louca, uma ideia impossível, uma ideia que mudaria tudo. E se Ricardo pudesse cruzar uma meta de maratona, não correndo, mas cruzando-a, com a ajuda dela, com ela o empurrando, com ela sendo as pernas dele. A ideia era ridícula. Fernanda não corria há 5 anos. Seu joelho estava destruído. Ricardo não saía de casa há meses. Empurrar uma cadeira de rodas por 42 quilômetros era fisicamente brutal. Mas Fernanda não conseguia tirar a ideia da cabeça. Naquela noite, não dormiu. Passou a noite pesquisando no celular. Categoria cadeira de rodas assistida. Existia. Era real. Poucas pessoas a usavam, mas era legal. O assistente empurrava a cadeira. Durante todo o percurso, o participante na cadeira de rodas cruzava a meta. Ambos recebiam medalha de finalista. Fernanda calculou as datas. Faltavam 147 dias para a maratona, 147 dias para treinar, 147 dias para se preparar, 147 dias para fazer o impossível. E tomou uma decisão. Não diria nada a Ricardo. Não ainda. Primeiro tinha que saber se era possível. Primeiro tinha que provar que seu corpo aguentaria. Primeiro tinha que demonstrar que não era só um sonho. Na manhã seguinte, Fernanda acordou às 4h30 da manhã, 1 hora antes do normal. Colocou roupa de ginástica, roupa que não usava há 5 anos, e saiu para correr. Os primeiros passos foram agonia. Seu joelho gritou, seus pulmões arderam, suas pernas tremeram, mas seguiu. Correu 2 quilômetros, nesse primeiro dia, 2 quilômetros, que se sentiram como 20, 2 quilômetros, que quase a mataram. Mas quando chegou em casa, suando, chorando, apenas respirando, sorriu, porque havia começado, e começar sempre é o mais difícil. Os seguintes dias foram brutais. Fernanda treinava às 4h30 da manhã, antes que Ricardo acordasse, antes que o sol saísse, antes que o mundo a visse. Corria pelas ruas vazias, corria pelos parques escuros, corria sozinha, com seus pensamentos, e cada passo doía, mas a dor física era nada comparado com a dor de ver Ricardo sem vida. Depois de 2 semanas, Fernanda enfrentou um problema. Correr era uma coisa, empurrar uma cadeira de rodas era outra. Precisava treinar com peso, precisava simular as condições reais, precisava de uma cadeira de rodas, mas as cadeiras de rodas esportivas eram caras, muito caras. Fernanda ganhava 1.200 reais por mês. 800 euros iam para aluguel e comida, 200 reais para remédios de Ricardo,
Restavam 200 aires para todo o resto. Uma cadeira de rodas esportiva custava 2.500 nova. Impossível. Mas Fernanda não buscava nova, buscava usada. E depois de semanas procurando na internet, encontrou uma cadeira de rodas de corrida usada, 800 ares, em bom estado, vendedora em Niterói. Fernanda não tinha 800, mas tinha tempo, 4 meses para economizar, 4 meses de sacrifício, 4 meses sem gastar em nada, além do essencial, e o fez. Durante 4 meses, Fernanda economizou cada centavo, não comprou roupa nova, não saiu para lugar nenhum, não se deu nenhum gosto, e enquanto economizava, seguia treinando sem cadeira. Mas com ingenuidade, consegui 3 sacos de cimento, 40 quilos cada um, colocou-os num carrinho velho de supermercado e começou a empurrar. Os primeiros dias foram brutais. O carrinho pesava 120 quilos. Com os 3 sacos, Fernanda mal conseguia movê-lo. Seus braços tremiam, suas costas gritavam, seu joelho chorava com cada passo, mas não parava, não podia parar. Cada vez que queria se render, pensava em Ricardo, pensava em seus olhos vazios, olhando para o teto, pensava em sua voz, dizendo: já não sirvo para nada. E a raiva a fazia seguir, não a raiva contra o mundo, a raiva contra a ideia de que seu irmão estava perdido. Essa raiva se convertia em combustível. Essa raiva a fazia empurrar mais forte. Cada manhã, 4h30 da manhã, no jardim da casa de Eduardo. Porque o jardim era grande, porque ninguém o usava tão cedo, porque era o único lugar onde podia treinar sem que a vissem. Fernanda corria em círculos, empurrando o carrinho com cimento, suando, chorando, murmurando: você vai cruzar essa meta, Ricardo. Te prometo, você vai cruzar essa meta. Os dias se converteram em semanas, as semanas em meses. E Fernanda seguia treinando. Dia 30, conseguia correr 10 quilômetros empurrando peso. Naquele dia, Fernanda chorou de alegria no chuveiro. 10 quilômetros, parecia pouco. Mas um mês atrás, mal conseguia correr 2. O progresso era lento, mas era progresso. Dia 45, conseguia correr 15 quilômetros. Naquele dia, um vizinho a viu sair às 4h30 da manhã. Perguntou aonde ia tão cedo. Fernanda sorriu e disse que ia caminhar. Não podia contar a verdade. Ninguém podia saber. Não até ter certeza de que era possível. Dia 60. Conseguia correr 20 quilômetros. Meia maratona, com peso. Fernanda se lembrou de sua primeira meia maratona há 15 anos. Correu em 1 hora e 50 minutos, sem peso. Jovem, saudável. Agora, aos 38, com um joelho destruído, empurrando 120 quilos, fazia em 2 horas e 30 minutos. Mais lento, muito mais lento. Mas fazia. E isso era a única coisa que importava. Dia 75, algo mudou. Fernanda notou que seu corpo se adaptava. A dor continuava ali, mas era diferente. Era uma dor familiar. Uma dor que conhecia, uma dor que já não a assustava. Seu joelho rangia toda manhã, mas sustentava. Seus braços tremiam a cada empurrão, mas empurravam. Suas costas gritavam a cada quilômetro, mas aguentavam. O corpo humano é incrível quando tem uma razão para ser. E Fernanda tinha a melhor razão do mundo. Dia 90, conseguia correr 30 quilômetros. Naquele dia, Fernanda se permitiu acreditar. Acreditar que era possível, acreditar que podia fazer, acreditar que Ricardo cruzaria aquela meta. 30 quilômetros era o ponto onde a maioria dos corredores de maratona desiste. É onde o corpo diz basta. É onde a mente começa a negociar. É onde o sonho se converte em pesadelo. Mas Fernanda passou desse ponto, com peso, com dor, com lágrimas, mas passou. E isso lhe deu a confirmação que precisava. Podia fazer, ia fazer. Ricardo ia cruzar essa meta. Seu joelho doía cada dia,
mas cada dia doía menos do que ver Ricardo sem esperança. No dia 120, Fernanda finalmente teve dinheiro suficiente. Viajou para Niterói. A viagem durou 2 horas de ônibus. 2 horas pensando em tudo que podia dar errado. E se a cadeira não servisse? E se o vendedor fosse um trapaceiro? E se R$ 7.000, 4 meses de sacrifício, se perdessem em 1 segundo? Mas quando chegou ao endereço e viu a cadeira, soube que tinha valido a pena. Era uma cadeira de corrida usada, marca Top End Eliminator, modelo de 5 anos atrás, mas em excelente estado. O vendedor era um homem de 50 anos chamado Marcelo. Tinha corrido 3 maratonas empurrando sua esposa com esclerose múltipla. Agora, sua esposa tinha falecido e ele queria que a cadeira tivesse uma nova vida, uma nova história, uma nova meta para cruzar. Quando Fernanda contou para que a queria, Marcelo chorou, contou sobre Ricardo, sobre o acidente, sobre a depressão, sobre o plano de 147 dias. Marcelo escutou em silêncio e quando Fernanda terminou, disse algo que ela nunca esqueceria. Seu irmão vai cruzar essa meta, disse Marcelo, porque você não é uma corredora, você é uma guerreira. E os guerreiros sempre terminam o que começam. Marcelo cobrou R$ 6.000 em vez de 7.000. Disse para guardar os 1.000 para ataduras e gel para o joelho. Ia precisar. Fernanda voltou para o Rio de Janeiro com a cadeira. Escondeu em um depósito perto da casa de Eduardo. Não podia levar para casa. Ricardo a veria. E Ricardo não podia saber. Não ainda. Faltavam 27 dias para a maratona do Rio. E Fernanda tinha que fazer algo que a aterrorizava. Tinha que contar para Ricardo. Mas antes disso, algo aconteceu. Algo que mudaria tudo. Era um sábado de manhã, 4h30 da manhã. Fernanda estava no jardim de Eduardo, treinando como sempre, empurrando a cadeira vazia pela grama, chorando como sempre, murmurando como sempre. Não sabia que alguém a observava. Eduardo Albuquerque não conseguia dormir naquela noite. Insônia. Como muitas noites. A culpa não o deixava descansar. Desde a morte de Ana, as noites eram piores. Ana sempre dizia que trabalhava demais. Ana sempre dizia que ignorava o importante. Ana sempre dizia que algum dia se arrependeria. E tinha razão. Eduardo se arrependia de tudo. De não ter passado mais tempo com ela, de não ter reparado aquele andaime, de não ter sido melhor pessoa. Naquela noite, caminhou até a janela de seu quarto, viu luz no jardim. Estranho. Eram 4h30 da manhã. Ninguém devia estar ali. Eduardo desceu silenciosamente. Abriu a porta do jardim e viu algo que o deixou paralisado. Sua empregada doméstica, Fernanda, em roupa esportiva, empurrando uma cadeira de rodas vazia pela grama, correndo em círculos, suando, chorando, murmurando algo que mal podia escutar. Você vai cruzar essa meta, Ricardo. Eu te prometo. Eduardo ficou imóvel, observando, sem entender. Quem era Ricardo? Por que Fernanda estava fazendo isso? Por que chorava? Por que prometia? Eduardo não disse nada, ficou nas sombras, olhando, e algo em seu peito começou a doer de uma forma diferente. Nos dias seguintes, Eduardo investigou, discretamente, sem que Fernanda soubesse, revisou os arquivos de recursos humanos. Fernanda Sampaio, empregada doméstica há 2 anos, endereço, um apartamento pequeno em Copacabana, familiares registrados, um irmão chamado Ricardo Sampaio. Ricardo Sampaio, o nome lhe soou familiar, demasiado familiar. Eduardo buscou nos arquivos de sua incorporadora e encontrou o que temia. Ricardo Sampaio, pedreiro, empregado desde 2018 até 2022. Acidente de trabalho, 15 de março de 2022. Causa: colapso de andaime em obra em Ipanema. Resultado: lesão medular, L1, L2, paraplegia completa. Indenização paga,
R$ 120 mil. Caso encerrado. Eduardo sentiu que o mundo desabava. O irmão de sua empregada doméstica, o homem que ele havia destruído, o homem por cuja lesão ele era responsável, vivia com Fernanda, a mulher que limpava sua casa, a mulher que estava treinando em seu jardim, a mulher que tentava fazer o impossível por seu irmão. Eduardo guardou os arquivos, fechou o computador e chorou. Pela primeira vez em anos, chorou por Ana, chorou por Ricardo, chorou por todos os erros que havia cometido, chorou pela pessoa em que havia se convertido. Mas as lágrimas não mudam nada, só as ações, e Eduardo ainda não sabia o que fazer. Faltavam 25 dias para a Maratona do Rio. Fernanda seguia treinando. Eduardo seguia observando. Toda manhã, às 4:30 da manhã, ele olhava da janela. Via Fernanda correr, via Fernanda chorar, via Fernanda fazer promessas. E a cada manhã, a culpa crescia. Um dia, Eduardo encontrou algo na mesa da cozinha. Um formulário de inscrição. Maratona do Rio. Categoria: cadeira de rodas assistida. Participante: Fernanda Sampaio. Assistido: Ricardo Sampaio. Motivo da inscrição: meu irmão sonhava em correr uma maratona. Eu vou correr por nós dois. Eduardo leu essas palavras 3 vezes. Meu irmão sonhava em correr uma maratona. Eu vou correr por nós dois. E algo dentro dele se quebrou. Ou talvez se consertou. É difícil saber a diferença. Faltavam 20 dias. Fernanda finalmente encontrou a coragem para contar a Ricardo. Chegou em casa depois do trabalho. Com a cadeira de rodas esportiva, Ricardo estava na cama, como sempre, olhando para o teto, como sempre. Fernanda entrou com a cadeira, colocou-a na frente dele. Ricardo olhou para a cadeira, depois olhou para a irmã. O que é isso? Perguntou. Sua cadeira de maratona, respondeu Fernanda. Vamos correr 42 quilômetros juntos. Ricardo não entendeu, não processou, não reagiu. Apenas ficou olhando. Fernanda explicou tudo. Os 147 dias de treino, os 4 meses economizando cada real, as manhãs às 4:30 da manhã, a dor no joelho, as lágrimas, as promessas, tudo. Quando terminou, Ricardo estava chorando. Pela primeira vez em meses. Não, disse. Eu não posso. Eu não sirvo para nada. Fernanda sentou-se ao lado dele, pegou sua mão. Ricardo, disse, você sempre quis correr uma maratona comigo. Eu na frente, você atrás. Nós dois cruzando a mesma linha de chegada, lembra? Ricardo assentiu, chorando. Bom, disse Fernanda, o plano mudou um pouco. Eu empurrando, você na frente, mas a meta é a mesma, e nós vamos cruzar juntos. Ricardo não respondeu. Não podia. As palavras não saíam, apenas as lágrimas. Fernanda o abraçou. Abraçou como quando eram crianças. Abraçou como quando o pai morreu. Abraçou como se naquele abraço pudesse transmitir toda a esperança que ele havia perdido. E depois de um longo silêncio, Ricardo sussurrou. Tá bom, vamos nessa. Os 20 dias seguintes foram intensos. Fernanda treinou com Ricardo pela primeira vez. Ele na cadeira, ela empurrando. Era diferente de empurrar cimento. Era mais pesado, era mais difícil, mas era real. Era Ricardo, era seu irmão. E isso fazia com que tudo valesse a pena. O primeiro dia de treino juntos foi um desastre lindo. Ricardo não saía de casa há meses. O sol doía em seus olhos. O barulho da rua o oprimia. Os olhares das pessoas o faziam querer se esconder. Mas Fernanda não o deixou. Segue em frente, dizia. Não olhe para ninguém além de mim. Eu sou suas pernas agora. Você só precisa estar presente. O segundo dia foi um pouco melhor. Ricardo começou a notar coisas que havia esquecido. O cheiro da grama recém-cortada, o som dos pássaros na manhã, a sensação do vento no rosto.
Coisas simples que havia dado como certas antes do acidente, coisas que agora pareciam pequenos milagres. No terceiro dia, algo mudou. Fernanda o levou a um parque onde costumavam correr juntos quando eram jovens. O Parque do Flamengo, o mesmo parque onde Ricardo havia dito pela primeira vez que queria correr uma maratona com ela. Ricardo olhou para as trilhas, olhou para as árvores, olhou para os corredores passando e pela primeira vez em 3 anos sentiu algo que não era dor. Sentiu nostalgia, mas não a nostalgia que destrói, a nostalgia que motiva. Eu quero voltar a sentir isso, disse Ricardo. Eu quero sentir que estou correndo, mesmo que seja em uma cadeira. Fernanda sorriu e começou a empurrar mais rápido. O vento batia no rosto de Ricardo. Suas mãos se agarravam aos braços da cadeira. Seu coração batia mais rápido. E por um momento, um breve momento glorioso, Ricardo sentiu que voava. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina. 5 da manhã. Fernanda acordava Ricardo. 5:30 da manhã. Café da manhã leve, banana, água, uma barra de granola. 6 da manhã. Saíam para o parque antes que amanhecesse. 6 da manhã às 7:30 da manhã. Treino, distância crescente a cada dia. 8 da manhã. Regresso a casa. Banho, troca de roupa. 9 da manhã. Fernanda ia trabalhar na incorporadora. Ricardo ficava sozinho, mas já não sozinho com o teto. Sozinho com pensamentos diferentes, pensamentos de metas, pensamentos de possibilidades, pensamentos de um futuro que havia acreditado morto. No 10º dia dos 20, algo mágico aconteceu. Fernanda e Ricardo estavam treinando no aterro do Flamengo. Tinham percorrido 15 quilômetros. Ricardo estava exausto de estar sentado tanto tempo. Fernanda estava exausta de empurrar, mas seguiam. E então viram algo, outra cadeira de rodas, outra pessoa empurrando, um homem de uns 60 anos empurrando uma mulher de idade similar, também treinando, também correndo, também sonhando. Os 4 se olharam, não disseram nada, apenas assentiram. A saudação universal daqueles que entendem o impossível, aqueles que sabem que algumas metas não se medem em tempo, se medem em amor. Fernanda seguiu empurrando, mas agora sorria. Já não estavam sozinhos. Havia outros loucos como eles, outros sonhadores, outros lutadores, e isso fazia com que a loucura valesse a pena. No 15º dia, Manuela e Mateus vieram visitar Ricardo. Os filhos que havia deixado de ver regularmente, os filhos que mal o reconheciam em seu estado deprimido. Mas naquele dia, Ricardo estava diferente. Estava do lado de fora, estava na cadeira esportiva, estava suando, estava vivo. Pai, perguntou Manuela com olhos enormes. O que você está fazendo? Treinando, respondeu Ricardo. Sua tia e eu vamos correr uma maratona. Manuela não entendia, Mateus também não, mas viram algo nos olhos de seu pai que não viam há anos. Viram luz, viram esperança, viram o pai que recordavam antes do acidente. Eu posso te empurrar também? Perguntou Manuela. Ricardo olhou para Fernanda. Fernanda assentiu. Manuela, de 8 anos, colocou suas pequenas mãos na cadeira e começou a empurrar. Não chegou longe, era pesado demais para ela, mas tentou. E a tentativa era tudo o que importava. Mateus, de 5 anos, correu ao lado da cadeira, gritando, animando. Vai, pai, você consegue, vamos. Ricardo chorou naquele dia, mas não de tristeza, de algo que havia esquecido que existia, de alegria. No 18º dia, Laura veio buscar as crianças e viu algo que não esperava. Viu Ricardo do lado de fora, viu Ricardo sorrindo, viu Ricardo sendo pai de novo. Ele não disse nada, apenas olhou, e algo em seu rosto mudou, algo que parecia culpa, algo que parecia arrependimento,
algo que parecia dúvida. Será que tinha feito bem em ir embora? Ou tinha fugido de algo que ainda podia ser salvo? No dia 19, Fernanda fez o último teste, 42 quilômetros. A distância completa. Saiu às 4 da manhã. Voltou às 8h30. 4 horas e 30 minutos. Seu joelho estava destruído. Apenas conseguia caminhar com muita dificuldade, mas ela tinha conseguido. Sabia que podia fazer aquilo. Amanhã é o dia, disse a Ricardo naquela noite. Amanhã cruzamos a meta juntos. Ricardo a olhou. E se não conseguirmos? Perguntou. Fernanda sorriu. Então teremos tentado, respondeu. E isso já é mais do que a maioria faz. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu. Ricardo não conseguia parar de pensar na meta, no que significaria cruzá-la, na pessoa que seria depois. Pensou em tudo o que havia perdido em 3 anos. Suas pernas, sua esposa, a guarda dos filhos, seu trabalho, sua dignidade, sua razão de viver. Mas também pensou no que estava ganhando. Uma irmã que o amava além de toda lógica. Uma segunda oportunidade. Uma meta para cruzar. Fernanda não conseguia parar de pensar em seu joelho. No que aconteceria se ele colapsasse no meio do caminho. No que diria a Ricardo se falhasse. Pensou em todos os obstáculos que haviam enfrentado. Os 147 dias de treinamento secreto. Os 4 meses de economia. As 4h30 da manhã de solidão e dor. A compra da cadeira. A revelação a Ricardo. Os 20 dias de treinamento juntos. Tinham chegado tão longe. Demasiado longe para falhar agora. Mas o medo continuava ali. Silencioso. Constante. Esperando. Às 2h30 da manhã. Fernanda se levantou, foi ao quarto de Ricardo. Encontrou-o acordado, olhando para o teto, mas não como antes. Antes, olhava para o teto com olhos vazios. Agora, olhava para o teto com olhos cheios. Cheios de medo, cheios de esperança, cheios de tudo o que significa estar vivo de verdade. Não consigo dormir, disse Ricardo. Nem eu, disse Fernanda. E se não conseguirmos? Perguntou Ricardo. Fernanda sentou-se na beira de sua cama. Pegou em sua mão como quando eram crianças. Então teremos tentado, disse, e isso já é mais do que a maioria faz. Ricardo sorriu. O primeiro sorriso genuíno em muito tempo. Obrigado, irmã, por tudo. Fernanda apertou a mão dele. Guarde os agradecimentos para a meta, disse. Você vai precisar deles quando estivermos chorando como bebês. Ambos riram. Uma risada nervosa, uma risada real, uma risada que levava 3 anos esperando para sair. Mas quando o relógio marcou 3 da manhã, ambos se levantaram, ambos se vestiram, ambos se olharam e ambos disseram a mesma coisa. Vamos fazer isso. Ricardo não falava muito durante os treinamentos. Mas começava a mudar, começava a comer, começava a dormir melhor, começava a olhar para frente em vez de para o teto. E um dia, enquanto Fernanda o empurrava por um parque, Ricardo disse algo que ela nunca esqueceria. Obrigado, irmã, por não me deixar morrer. Fernanda seguiu correndo, mas as lágrimas caíam. Dia 145, 2 dias antes da maratona, Eduardo Albuquerque tomou uma decisão. Iria estar na meta, iria ver Fernanda e Ricardo cruzarem, iria enfrentar o que havia feito, iria pedir perdão, mesmo que não merecesse, mesmo que chegasse 3 anos tarde, mesmo que nada pudesse mudar o passado, porque as metas importantes não são só para os corredores, também são para os covardes que finalmente decidem deixar de sê-lo. Dia da maratona, 1º domingo de dezembro, 4h30 da manhã. Chuva torrencial. Fernanda e Ricardo estavam na linha de largada. 8.000 corredores ao seu redor. Mas na categoria cadeira de rodas assistida, só havia 3. 3 cadeiras, 3 sonhos, 3 metas impossíveis prestes a serem tentadas. Ricardo olhou para sua irmã.
Pronta? Perguntou. Fernanda olhou para a chuva. Olhou para os 42 quilômetros que tinha pela frente. Olhou para seu joelho, que já doía antes de começar, e sorriu. Nasci pronta, disse. Às 5 da manhã, soou o disparo de partida. E Fernanda começou a correr. Os primeiros quilômetros foram enérgicos. Quilômetro 1, Fernanda encontrou seu ritmo. Suas pernas recordavam o asfalto. Seu corpo recordava o movimento. Embora tivessem passado 5 anos, o corpo de um corredor nunca esquece. Quilômetro 3, a chuva começou a cair mais forte, mas a chuva não importava. A chuva era só água, e a água não detém os que têm uma missão. Quilômetro 5, passaram pelo primeiro posto de hidratação. Fernanda tomou um copo de água sem parar. Passou outro para Ricardo. Seguiram em frente, sem pausas, sem dúvidas. Quilômetro 7. Outros corredores começaram a notar a cadeira. Alguns olhavam com curiosidade, alguns olhavam com pena, mas a maioria olhava com respeito, porque reconheciam o que estavam vendo, reconheciam o sacrifício em cada empurrão, reconheciam o amor em cada passo, reconheciam a loucura hermosa de tentar o impossível. A adrenalina ajudava, a emoção ajudava, os gritos dos espectadores ajudavam. Ricardo ia na cadeira com os olhos fechados, sentindo o vento, sentindo a chuva, sentindo o movimento. Pela primeira vez em 3 anos, se sentia vivo. Quilômetro 10. Tudo bem. Fernanda mantinha um bom ritmo. Seu joelho protestava, mas era manejável. Ricardo começava a sorrir. Os outros corredores gritavam ânimo para eles. Tudo ia segundo o plano. Quilômetro 21, meia maratona. E então aconteceu. O joelho de Fernanda rangeu. Um som horrível. Uma dor aguda. Quase caiu. Quase parou. Quase se rendeu. Ricardo sentiu que o ritmo mudou. Sentiu que algo estava errado. Para, irmã, disse. Detenha-se. Isso não vale a pena. Fernanda seguiu correndo, mancando, mas correndo. Não vim aqui para parar, disse. Viemos para cruzar uma meta e vamos cruzá-la. Quilômetro 30, Fernanda. A mal conseguia caminhar. Cada passo era agonia. Cada metro era uma batalha. Mas seguia. Os espectadores começavam a notar. Viam esta mulher destruída empurrando uma cadeira de rodas. Viam a determinação em seu rosto. Viam as lágrimas misturadas com chuva e começavam a aplaudir. Começavam a gritar seu nome. Fernanda, Fernanda, Fernanda. Sem saber o apropriado que era esse nome naquele momento, quilômetro 35, Fernanda caía de joelhos, se levantava, caía de novo, se levantava de novo. Ricardo chorava na cadeira. Basta, gritava. Por favor, basta. Não quero que se destrua por mim. Fernanda parou. Pela primeira vez em 35 quilômetros, ela parou. Caminhou até a frente da cadeira. Olhou Ricardo nos olhos. Escuta aqui, disse Fernanda. Há 3 anos, você deixou de viver, deixou de sorrir, deixou de tentar. Mas eu não deixei de acreditar em você. E hoje, faltam 7 quilômetros para te provar que as metas impossíveis só existem até que alguém decida cruzá-las. Então, fica quieto e me deixa terminar o que eu comecei. Fernanda voltou para a parte de trás da cadeira e começou a empurrar de novo. Quilômetro 40. Fernanda caiu uma última vez. Seus joelhos atingiram o asfalto molhado. Suas mãos tremiam. Seu corpo gritava, não é para ela parar, mas ela se levantou uma vez mais e começou a correr. Os últimos 2 quilômetros foram eternos. Cada passo era um milagre. Cada metro era uma vitória. Cada segundo era uma batalha ganha contra o impossível. E então, eles a viram, a meta, a 200 metros, a 100 metros, a 50 metros. Ricardo levantou os braços. Pela primeira vez em 3 anos, levantou os braços.
para o céu e gritou: "Nós conseguimos!" Fernanda empurrou com as últimas forças que lhe restavam. Cruzou a linha, 4 horas, 17 minutos, 42 segundos, e colapsou. Colapsou no chão molhado. Seu corpo já não respondia. Suas pernas já não sustentavam. Seu joelho, finalmente, havia se rendido, mas não importava. Nada importava, exceto uma coisa: eles tinham cruzado, tinham chegado, tinham conseguido. Fernanda estava no chão, chorando, rindo, tremendo, tudo ao mesmo tempo. Chorando de dor, chorando de alegria, chorando de alívio, chorando porque 147 dias de sacrifício finalmente tinham um resultado. Chorando porque seu irmão havia cruzado uma meta que todos diziam impossível. Chorando porque, naquele momento, jogada no asfalto molhado, ela se deu conta de algo. Seu pai estaria orgulhoso, onde quer que estivesse. Estaria olhando para ela, com um sorriso, porque ela havia feito o que ele sempre lhe ensinou. Havia convertido a dor em movimento, havia convertido o desespero em esperança, havia corrido quando o mundo dizia para ela parar. Ricardo gritava da cadeira, seus braços seguiam levantados para o céu. A chuva caía sobre seu rosto, mas não importava. As lágrimas se misturavam com a chuva, e pela primeira vez em 3 anos, eram lágrimas de alegria. Conseguimos, irmã. Conseguimos. Conseguimos. Repetia essas palavras uma e outra vez, como se não pudesse acreditá-las, como se precisasse dizê-las para que fossem reais. Conseguimos. Os outros corredores que passavam, paravam para olhar. Alguns aplaudiam, alguns choravam, alguns se ajoelhavam junto a Fernanda para ajudá-la a levantar. Mas ela não queria levantar. Não, ainda. Queria ficar ali, um momento a mais. Queria absorver o momento. Queria gravá-lo em sua memória para sempre. 4 horas, 17 minutos, 42 segundos. O tempo que tomou, o impossível. O tempo que tomou demonstrar que o amor não tem limites. O tempo que tomou dar a Ricardo a única coisa que ele precisava, uma meta cruzada, uma razão para seguir vivendo, uma prova de que ele ainda servia para algo. Os paramédicos chegaram correndo, os espectadores aplaudiam, os outros corredores paravam para olhar, e entre a multidão, um homem caminhava em direção a eles, um homem de 54 anos, um homem com lágrimas nos olhos, um homem que havia estado esperando na meta desde as 4 da manhã, Eduardo Albuquerque. Fernanda o viu, se aproximando, não entendeu o que seu patrão fazia ali, porque chorava, porque a olhava daquela forma. Eduardo se ajoelhou junto a ela, junto a Ricardo, e disse algo que nenhum dos dois esperava. Ricardo, disse ele, meu nome é Eduardo Albuquerque. Sou o dono da incorporadora, onde você trabalhava. Sou o responsável pelo andaime que te destruiu a vida e venho te pedir perdão. Silêncio, absoluto silêncio. Ricardo olhou para Eduardo. Fernanda olhou para Eduardo. O mundo inteiro pareceu deter-se. Eduardo continuou. Sua voz tremia, suas mãos tremiam, todo o seu corpo tremia, com o peso de 3 anos, de culpa, finalmente saindo. Há 3 anos, ignorei os relatórios de segurança. Meus trabalhadores me disseram que o andaime estava defeituoso. Me disseram 3 vezes, e 3 vezes eu disse a eles que arrumaríamos depois, que o cronograma era mais importante, que não podíamos atrasar. Priorizei o dinheiro sobre as vidas dos meus trabalhadores. Priorizei minha agenda sobre seu futuro.
Priorizei ser eficiente sobre ser humano. E quando você caiu, não fui te ver. No hospital, não fui te pedir perdão. Não fui enfrentar o que havia feito. Paguei a indenização mínima legal, R$ 120 mil, como se sua vida valesse isso, como se suas pernas valessem isso, como se seu futuro valesse isso. Fechei o caso. Segui com minha vida. Ou, pelo menos, tentei. Mas a culpa não vai embora. Quando você a ignora, ela se acumula, se apodrece, se converte em algo que te corrói desde dentro. Tenho vivido com essa culpa cada dia desde então. Cada vez que me sentava em minha mesa, pensava em você. Cada vez que caminhava por minhas obras, pensava em você. Cada vez que me olhava no espelho, via um covarde. Tenho querido te pedir perdão cada dia desde então. Tenho escrito essa carta de desculpas 100 vezes. E 100 vezes a rasguei porque sabia que não a merecia, que seu perdão era demais para pedir, mas fui covarde. Até hoje, Ricardo não disse nada. Não podia. As palavras não saíam. Eduardo sacou um envelope do bolso. Dentro há um cheque de R$ 2 milhões, disse ele. Uma carta de desculpas que escrevi com minhas próprias mãos e uma oferta de trabalho adaptado em minha empresa. Se alguma vez você quiser voltar, mas sei que nada disso muda o que fiz. Sei que nada disso te devolve suas pernas. Sei que provavelmente não mereço seu perdão. Só queria que soubesse que sinto muito, que todos os dias sinto muito, que ver você cruzar essa meta hoje me deu mais esperança do que eu tive em anos. Eduardo pôs o envelope nas mãos de Ricardo, levantou-se e começou a se afastar. Mas antes que pudesse dar 3 passos, Ricardo falou: Eduardo. Eduardo parou, virou-se. Ricardo o mirou com olhos que brilhavam. Pela primeira vez em 3 anos, não preciso do seu dinheiro, disse Ricardo. O que eu precisava era cruzar essa meta. E minha irmã me deu. Mas se realmente quer redenção, use esse dinheiro para que outros cruzem a sua. Silêncio. Eduardo assentiu. As lágrimas caíam. Fernanda olhava, sem poder acreditar no que estava acontecendo. E naquele momento, em meio à chuva, em meio à dor, em meio a tudo, algo novo nasceu. 6 meses depois, Fundação Meta Possível, criada por Eduardo Albuquerque, dirigida por Fernanda Sampaio, com Ricardo Sampaio como coordenador de treinamentos. A fundação doava cadeiras de rodas esportivas para pessoas com deficiência, treinava assistentes para maratonas, organizava corridas inclusivas em todo o Brasil. No primeiro ano, doaram 50 cadeiras. No segundo, 100. No terceiro, 200. 50 pessoas com deficiência cruzaram linhas de chegada de maratonas com a ajuda da fundação. 50 sonhos que pareciam impossíveis se tornaram realidade. 50 Ricardos e Fernandas encontraram sua própria versão de esperança. Fernanda Sampaio se submeteu a uma cirurgia no joelho, paga por Eduardo. A operação foi um sucesso. Voltou a correr, não tão rápido como antes, não tão longe como antes, mas corria. E agora dirigia uma equipe de 20 treinadores que ajudavam outros a fazer o que ela havia feito. Ricardo Sampaio recuperou seus filhos. Laura viu a mudança. Viu como Ricardo voltava a viver. Viu como seus olhos brilhavam de novo. E aceitou a guarda compartilhada. Manuela e Mateus passavam 3 dias por semana com o pai. 3 dias de risadas. 3 dias de histórias. 3 dias de um homem que havia voltado de entre os mortos.
Ricardo completou mais 3 maratonas nos 2 anos seguintes. A segunda maratona foi no Rio de Janeiro. Tempo: 4 horas e 35 minutos. Mais lento que a primeira, mas não importava, porque Manuela e Mateus estavam esperando na linha de chegada. Seus filhos, os filhos que havia deixado de ver, os filhos que agora o olhavam com olhos cheios de orgulho. A terceira maratona foi na meia maratona de Niterói. Tempo: 4 horas e 12 minutos, mais rápido que as anteriores, porque Laura estava na linha de chegada. Sua ex-esposa, a mulher que o havia deixado há 2 anos, a mulher que agora o olhava diferente, a mulher que depois da corrida lhe disse que queria tentar de novo. A quarta maratona foi no Rio de Janeiro. Exatamente 1 ano depois da primeira, o mesmo percurso, o mesmo clima chuvoso, mas uma pessoa diferente na cadeira, um Ricardo diferente. Um Ricardo que já não dizia que não servia para nada. Um Ricardo que agora dizia que servia para tudo, sempre com Fernanda empurrando, sempre cruzando a linha de chegada juntos, sempre chorando ao final, porque algumas lágrimas não são de tristeza, são de gratidão, são de vitória, são de amor. Eduardo Albuquerque vendeu 40% de sua incorporadora, reduziu seu horário de trabalho de 16 horas para 8, doou 5 milhões de reais para a fundação, implementou a política de segurança mais estrita da indústria. 0 andaimes defeituosos em 3 anos, 0 acidentes em suas obras, 0 famílias destruídas, 0 culpas novas para carregar. E cada domingo, Eduardo ia ao cemitério visitar Helena, contava tudo para ela, a fundação, as maratonas, a redenção. Dizia que finalmente estava fazendo o correto, que finalmente estava sendo a pessoa que ela sempre soube que podia ser, que finalmente estava vivendo, não só existindo, mas vivendo de verdade. Hoje, a Fundação Meta Possível opera em 12 cidades do Brasil: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Fortaleza, Recife, Brasília, Goiânia, Manaus, Belém. 12 cidades onde agora há pessoas cruzando metas que acreditavam impossíveis. Se expandiu para Portugal, Angola e Moçambique. Em Portugal, 50 cadeiras doadas. Em Angola, 75 cadeiras doadas. Em Moçambique, 100 cadeiras doadas. 3 países onde o sonho de Fernanda continua crescendo. 3 países onde o nome da fundação significa exatamente o que diz: meta possível. Porque todas as metas são possíveis, só precisam de alguém disposto a empurrar. 500 cadeiras doadas no total. 500 pessoas que agora podem sonhar com cruzar linhas de chegada. 500 Ricardos que recuperaram a esperança que haviam perdido. 200 maratonas completadas por beneficiários. 200 metas cruzadas que os médicos disseram que nunca seriam cruzadas. 200 vitórias contra o impossível. 1000 famílias impactadas. 1000 lares onde agora há esperança. 1000 mesas onde agora se fala de possibilidades. 1000 corações que voltaram a latir com força. Tudo porque uma faxineira decidiu que seu irmão ia cruzar uma meta. Tudo porque 147 dias de dor se converteram em uma vida de propósito. Tudo porque o amor não entende de impossíveis. E cada vez que alguém cruza uma meta empurrando um ser querido em uma cadeira de rodas, o espírito de Fernanda e Ricardo está ali, recordando-lhes que as metas impossíveis só existem até que alguém decida que não são. Há uma foto que se tornou famosa na comunidade de corredores inclusivos. Uma foto tirada na linha de chegada da Maratona do Rio de Janeiro. Mostra uma mulher exausta, encharcada de chuva, colapsada no chão. Mostra um homem em uma cadeira de rodas com os braços ao céu. Mostra um relógio digital que marca 4:17:42. E mostra algo mais. Mostra esperança.
não a pessoa, a emoção. Mostra que a dor pode se converter em movimento. Mostra que o amor pode se converter em quilômetros. Mostra que as metas mais importantes não se medem em tempo, se medem em lágrimas, se medem em sacrifício, se medem na decisão de não se render quando tudo parece impossível. Ricardo Sampaio tem uma frase que repete cada vez que treina alguém na fundação. Diz assim: minha irmã correu 42 quilômetros com um joelho destruído, não por uma medalha, não por um tempo, pelos meus olhos. Queria que meus olhos brilhassem de novo, e conseguiu. Então, quando sentir que não pode mais, lembre-se disto: alguém, em algum lugar, está disposto a se destruir por você. O mínimo que você pode fazer é tentar. E se ninguém está disposto, seja você essa pessoa para alguém mais, porque as metas impossíveis se cruzam, passo a passo, lágrima a lágrima, quilômetro a quilômetro. E quando finalmente chega, quando finalmente cruza essa linha, entende algo que nenhum cronômetro pode medir. Entende que não corria sozinho, nunca corria sozinho, e essa é a meta que realmente importa. Cruze sua meta, ainda que doa, ainda que chova, ainda que todos digam que é impossível, porque alguém sempre está esperando você do outro lado, e esse alguém merece ver você chegar. Uma última coisa: há uma foto que circula na internet, uma foto de uma mulher exausta cruzando uma meta, uma foto de um homem em cadeira de rodas com os braços ao céu, uma foto de um relógio marcando 4:17:42. Essa foto foi compartilhada milhões de vezes. Inspirou milhares de pessoas a tentar o impossível. Recordou ao mundo que o amor não tem limites. E abaixo dessa foto, sempre tem o mesmo comentário, sempre tem a mesma pergunta: quem é ela? E a resposta é sempre a mesma: ela é Fernanda e ele é Ricardo. E juntos, cruzaram uma linha de chegada que ninguém acreditava ser possível. Porque é isso que o amor faz: transforma o impossível em inevitável, transforma a dor em movimento, transforma lágrimas em combustível e transforma pessoas comuns em heróis. Não heróis com capas, não heróis com superpoderes, heróis com joelhos destruídos e corações intactos, heróis que empurram quando o mundo diz para parar, heróis que cruzam a linha de chegada quando todos dizem que não se pode. Você também pode ser esse herói. Você também pode empurrar alguém em direção à sua meta. Você também pode transformar a dor de alguém em movimento. Você só precisa decidir. Você só precisa começar. Você só precisa dar o primeiro passo, e depois o segundo, e depois o terceiro, até que 42 quilômetros se convertam em uma linha cruzada, até que o impossível se converta em possível, até que você também tenha uma foto que inspire o mundo. Cruze sua meta, hoje, agora, porque alguém está esperando você do outro lado, e esse alguém merece ver você chegar.